11 sinais proféticos de que a graça de Jesus está trocando sua dor por propósito, e se aquilo que mais te feriu for exatamente o que Deus está usando para te curar. E se a dor que você pensou que ia te destruir for, na verdade, o campo onde o céu decidiu plantar o seu propósito. Muita gente acredita que a graça de Jesus é só perdão, mas a graça é um processo. É o toque invisível de Deus, transformando feridas em força, perdas em missão e quedas em pontes para um novo destino. É quando o que te quebrou deixa de ser motivo de vergonha e se torna o sinal de que você foi visitado pelo Espírito Santo. Talvez você ainda não tenha percebido, mas há sinais acontecendo dentro de você. Sinais que mostram que Jesus não está apenas te curando, Ele está trocando o seu fardo. O que antes era peso agora está virando poder. O que antes era desespero agora é direção. Porque o amor dele não apenas perdoa, ele refaz. Quantas vezes você se perguntou por que Deus permitiu que certas coisas acontecessem? Por que aquela amizade acabou? Por que aquela porta fechou? Por que a resposta nunca veio? O que você não entendeu é que a graça trabalha em silêncio. Quando você pensou que Deus estava distante, Ele estava apenas reconstruindo algo que você não via, preparando um novo significado para o que você viveu. Você está prestes a entender que a dor nunca foi o ponto final. Foi só a vírgula antes do recomeço. Há dores que não vêm para matar, vêm para abrir os olhos. Há silêncios que não vêm para castigar, vêm para ensinar a ouvir. Há perdas que não vêm para punir, vêm para libertar. Neste vídeo, o Espírito Santo vai te revelar 11 sinais proféticos de que a graça de Jesus está trocando a tua dor por propósito. Sinais que talvez já estejam se manifestando e você nem percebeu. Sinais que mostram que o céu está movendo peças, curando memórias, realinhando caminhos. Se você sente que algo está mudando dentro de você, mesmo sem entender o porquê, é porque a graça já começou a agir. Deus não está apenas te restaurando, Ele está reescrevendo a tua identidade. Você não é mais definido pelo que perdeu, mas pelo que aprendeu. E cada lágrima que caiu foi matéria-prima para a missão que vem depois. Fique até o fim. O último sinal vai te fazer enxergar o propósito escondido por trás de tudo o que te feriu. Porque o que Deus está prestes a te mostrar vai mudar para sempre a forma como você enxerga a tua história. 1. A dor que revela o plano de Deus. Você já percebeu que os momentos em que mais doem são justamente os que mais revelam quem você é diante de Deus? A graça não se manifesta quando tudo está funcionando, ela aparece quando tudo parece perdido. É nesse terreno árido, onde as lágrimas substituem as palavras, que o Espírito Santo começa a traduzir o plano de Deus para a tua vida. A dor é o idioma que a carne odeia, mas o céu entende. O que parece castigo é, muitas vezes, o ensaio da tua missão. A ferida exposta é o local onde Deus derrama o bálsamo da revelação. A cada cicatriz, Ele escreve um lembrete. Eu estava lá e usei isso para te ensinar algo que só a dor poderia revelar. Muitos tentam fugir do deserto, mas o deserto é a escola dos escolhidos. É ali que o Senhor cala os barulhos da alma para que você aprenda a ouvir o sussurro da direção. Moisés descobriu o propósito no exílio. José entendeu o chamado na prisão. Paulo viu a graça no espinho. E você está entendendo que o plano de Deus pode estar escondido exatamente naquilo que mais doeu? Quando a graça entra, a dor muda de nome. O que era sofrimento se torna lapidação. O que era perda se torna posicionamento. Deus não desperdiça lágrimas, porque cada uma delas rega o solo de uma promessa que ainda vai florescer. A tua história não é sobre o que você perdeu, mas sobre o que Deus está construindo a partir do que restou. Há algo sagrado em suportar o que outros não suportariam.
Há um poder profético em permanecer quando todos teriam desistido. O Espírito Santo está te dizendo hoje: eu usei a dor para revelar o plano. Eu permiti o quebrantamento para liberar o propósito. Você não precisa mais lutar contra o que Deus está usando para te amadurecer. A dor não veio para te parar. Ela veio para te posicionar. 2. A graça como linguagem do céu. Você já percebeu que a graça fala uma língua que o desespero não entende? Enquanto a ansiedade grita, acabou, a graça sussurra, estou começando algo novo. O problema é que nós estamos acostumados com respostas rápidas, milagres instantâneos e sinais visíveis, mas o céu trabalha no invisível. E é nesse silêncio, muitas vezes incômodo, que Deus ensina você a interpretar a sua voz. A graça não chega com aplausos, chega com propósito. Ela não vem com explicações, vem com direção. Quando Jesus disse a Paulo, "A minha graça te basta", ele não estava apenas consolando. Estava ensinando Paulo a compreender o idioma celestial, o idioma da dependência. A graça é o som do céu que só o quebrantado consegue ouvir. É o Espírito Santo traduzindo dores em destinos, perdas em pontes e fracassos em testemunhos. O problema é que muitos querem a promessa sem o processo, a cura sem o confronto, o propósito sem a poda. Mas a graça não trabalha assim. Ela destrói aquilo que foi construído em vaidade para edificar o que é firmado em fé. E quando o Espírito Santo começa a falar a linguagem da graça, as coisas deixam de fazer sentido lógico e passam a fazer sentido espiritual. Você começa a entender que o atraso não é abandono, é ajuste. Que o silêncio não é ausência, é preparação. Que o não de Deus é proteção. E o espera dele é o treinamento do tempo. A graça está agindo quando o céu parece calado, quando a resposta não vem, quando tudo o que te resta é confiar. Porque a graça não te entrega explicações, ela te entrega experiências. Há uma diferença entre quem entende Deus e quem experimenta Deus. Entender é para a mente, experimentar é para o espírito. A graça faz você viver aquilo que não daria para explicar. É o dia em que você acorda e percebe que, mesmo sem entender o porquê de tanta dor, há uma paz que ultrapassa o entendimento. É o Espírito Santo te dizendo, você não precisa compreender tudo, só precisa permanecer em mim. A graça não é passiva, ela é ativa, precisa, cirúrgica. Enquanto você pensa que está parado, Deus está movendo as peças. Enquanto você pensa que o céu te esqueceu, Ele está te ensinando a ver além do visível. A graça é o idioma do céu para almas cansadas. Ela se manifesta nas entrelinhas da vida, naquele por pouco, naquele quase, naquele ainda não, mas eu sei que vai acontecer. E quando a graça te alcança, até o passado muda de idioma. O que era trauma vira testemunho. O que era culpa vira gratidão. O que era vergonha vira altar. Porque a graça não nega a tua história, ela ressignifica. Jesus não apaga o que você viveu, Ele ilumina o que você aprendeu. É por isso que os sinais da graça não se medem pelo que você tem, mas pelo que você se tornou. Quando o Espírito Santo começa a traduzir o céu dentro de você, a tua oração muda de tom. Você para de pedir para sair da dor e começa a pedir para entender o propósito. Você para de dizer, por que eu? E começa a declarar, para quê, Senhor? A graça muda a gramática da tua fé. Hoje o céu está te convidando a escutar. Porque o que Deus está fazendo em silêncio tem mais poder do que tudo o que o mundo poderia te explicar em voz alta. Há uma nova linguagem sendo derramada sobre o teu espírito, e ela se chama graça. 3. O espelho da dor. Quando as lágrimas viram sementes. A dor é um espelho que revela o que o conforto esconde. Quando tudo está bem, a alma se acomoda, mas quando o chão se rompe, o coração mostra quem realmente governa dentro de você.
É nesse momento que a graça começa o seu trabalho mais profundo, não consertando o que quebrou, mas curando o que o fez quebrar. A dor não é o oposto da graça, ela é o caminho por onde a graça entra. Há dores que você não entende até que se ajoelha. Há feridas que só cicatrizam quando você para de fugir e decide olhar para elas com fé. Cada lágrima que caiu foi um pedido que o Espírito Santo traduziu diante de Deus. Cada desabafo solitário foi um altar invisível erguido no secreto. O céu não ignora lágrimas, ele as coleta. O Salmo 56 diz que o Senhor guarda cada uma delas em seu odre. Isso significa que nenhuma dor é desperdiçada. Todas servem para regar algo que ainda vai florescer. O que você sente como fim é, na verdade, o início da germinação. Porque quando a graça encontra uma alma quebrada, ela planta propósito no mesmo lugar onde a ferida sangrou. A dor te mostrou que você não tem controle. E é aí que o poder de Deus começa a operar. Enquanto você lutava para manter o que estava ruindo, Jesus já preparava o novo que você ainda não consegue ver. Lágrimas são sementes. Cada uma delas carrega um potencial profético. Quando você as derrama diante de Deus, o solo do coração se torna fértil para a promessa. José chorou no poço, e aquelas lágrimas foram o primeiro passo para o palácio. Ana chorou no templo, e as lágrimas deram nome ao seu milagre. Jesus chorou no Getsêmani, e daquelas lágrimas brotou a redenção do mundo. A graça faz da dor um instrumento de revelação. Ela não remove o espinho, mas o transforma em testemunho. O que você chama de fracasso, o céu chama de formação. O que você chamou de humilhação, Deus chama de alinhamento. A graça está moldando o teu caráter na medida da tua missão. E talvez você ainda não perceba, mas o que te feriu foi a ferramenta que o Espírito Santo usou para te aproximar da tua essência. A dor te purifica, te separa do superficial, te torna sensível à voz de Deus. Enquanto você queria que o sofrimento terminasse, o céu queria que você entendesse, porque há lições que só se aprendem no pranto. As lágrimas não são sinal de fraqueza, são sinal de sensibilidade espiritual. Só quem sente profundamente consegue amar verdadeiramente. Só quem foi ferido sabe o valor da compaixão. E é por isso que o Espírito Santo transforma prantos em ministérios, cicatrizes em plataformas, quedas em pontes. Você não vai sair dessa dor igual a como entrou. Quando a graça terminar o que começou, você vai olhar para trás e dizer: agora eu entendo, foi preciso chorar para florescer. Porque o céu sempre planta algo no mesmo solo em que a terra te fez sangrar. As lágrimas não te definem, te preparam. Elas não encerram ciclos, inauguram colheitas. O Espírito Santo está regando com propósito o terreno da tua dor. E em breve você verá frutos onde hoje só existem memórias. A dor não é o espelho do teu fim, é o reflexo da tua transformação. 4. Quando você não sente mais raiva do que te feriu, um dos sinais mais claros de que a graça de Jesus começou a agir em você é quando a ferida que antes ardia agora apenas existe, sem dor, sem rancor, sem sede de vingança. A raiva perde o poder quando a cura começa. O que antes te paralisava, agora te ensina. O nome que um dia te causou revolta, hoje te lembra que Deus te livrou. Isso é graça em ação. O perdão não é uma decisão emocional, é uma escolha espiritual. Você não perdoa porque sente vontade. Você perdoa porque entendeu que guardar ódio é manter o veneno dentro de si, esperando que o outro morra. A graça te faz enxergar que o verdadeiro milagre não é Deus mudar o passado, mas mudar o teu coração em relação a ele. Efésios 4, 31, 32 diz:
Livrem-se de toda amargura, indignação e ira. Sejam bondosos e compassivos, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. A raiva era o eco da dor, enquanto ela ainda falava alto. É porque a ferida ainda estava aberta. Mas o dia em que você parou de repetir o que aconteceu, o dia em que a ofensa perdeu o sabor do ressentimento, foi o dia em que o Espírito Santo te ungiu com liberdade. A cura não começa quando o outro muda, mas quando você decide não ser mais prisioneiro do que te feriu. Perdoar não é ignorar o que aconteceu, é escolher não deixar que isso determine quem você será. A graça de Jesus faz você perceber que o inimigo não era a pessoa, era a ferida. O diabo sempre tenta usar pessoas para semear mágoa, porque sabe que um coração ofendido é um coração bloqueado espiritualmente. A graça vem como uma enxurrada, limpando cada resíduo de ódio, dissolvendo mágoas acumuladas, curando memórias que pareciam eternas. E há um detalhe poderoso. Quando você libera perdão, o Espírito Santo começa a preencher o espaço que antes era ocupado pela raiva. É aí que vem a paz. Não porque tudo se resolveu, mas porque você finalmente parou de lutar contra o que já estava entregue nas mãos de Deus. O perdão não muda o que aconteceu, muda o que acontece dentro de você. A graça não pede que você esqueça, pede que você olhe de outra forma. Ela te ensina a ver o ofensor como alguém ferido, não como inimigo. Isso não justifica o erro, mas impede que ele continue te ferindo. Quando você decide soltar, o céu começa a mover. Quando você libera, o Espírito Santo ocupa. Há pessoas que ainda vivem presas a palavras que ouviram há anos. Outras ainda alimentam o ódio por quem já seguiu a vida. Mas hoje o Espírito Santo está dizendo: deixa eu curar isso. Deixa eu transformar essa lembrança em ponte. Porque há promessas esperando o momento em que você parar de olhar para trás. O perdão é a chave que destrava o futuro. É o ato profético que abre o caminho para o propósito. E quando a graça te ensina a perdoar, ela não está pedindo que você ignore a dor, mas que pare de alimentá-la. Jesus te perdoou sem que você merecesse. Agora, Ele te convida a fazer o mesmo, não como peso, mas como libertação. Você saberá que a graça venceu quando lembrar do que te feriu e não sentir mais vontade de revidar. Quando olhar para trás e perceber que aquela dor te amadureceu mais do que qualquer vitória. Isso é cura. Isso é propósito. Isso é Jesus transformando o veneno em vitória. O ódio te prende ao passado, mas o perdão te impulsiona para o futuro. Quando você escolhe liberar, o Espírito Santo respira sobre o que estava morto e faz renascer dentro de você o que o ressentimento tentou matar: a paz. 5. O silêncio de Deus deixou de ser ameaça e virou direção. Há um tempo em que o silêncio de Deus dói mais do que qualquer palavra. Você ora, clama, pergunta, mas o céu parece fechado. E é nesse intervalo entre a pergunta e a resposta que o Espírito Santo mais trabalha. Porque o silêncio não é ausência, é estratégia. Deus não está quieto porque te esqueceu, Ele está calado porque está te ensinando a ouvir de outro jeito. A graça transforma o silêncio em escola. O que antes te gerava medo, agora se torna direção. A ausência de som revela a presença do propósito. Quando o ruído cessa, a alma aprende a reconhecer o sussurro. Salmo 46:10 declara: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa não é uma frase de consolo, é uma convocação. Deus está dizendo: para de gritar para fora e começa a ouvir por dentro. O silêncio de Deus é o laboratório da fé. É nele que a tua confiança é testada e tua obediência se torna madura. Quando ele não fala, está observando se você continua crendo mesmo sem sentir. Quando não responde, está te moldando para que o teu coração aprenda a depender, não das palavras,
mas da presença. O silêncio é o útero onde a fé é gerada. No início, você tenta preencher o vazio com ruídos, conselhos, distrações, opiniões, mas chega um momento em que nenhuma voz humana satisfaz, e é aí que a graça te ensina o idioma do silêncio. Você descobre que Deus fala com pausas, que o Espírito Santo ministra com intervalos, que há mais revelação em um momento de quietude do que em 1000 palavras. Foi no silêncio que Abraão aprendeu a esperar. Foi no silêncio que Ana orou até a voz desaparecer. Foi no silêncio que Jesus, no deserto, venceu a tentação sem precisar provar nada. O silêncio não é o fim da conversa, é o lugar onde Deus muda o tom. Há um detalhe que poucos percebem. Quando Deus se cala, Ele está exigindo maturidade. Porque o imaturo precisa de sinais, o maduro precisa de fé. O imaturo pede explicações, o maduro confia na intenção. A graça te faz crescer, e crescer dói, porque significa continuar andando mesmo sem mapa. O silêncio de Deus não é castigo, é convite. Ele está te chamando para um nível de intimidade em que a ausência de respostas não abala mais o teu amor. Quando a graça te alcança, o silêncio deixa de ser ameaça e se torna a bússola da tua jornada. Você passa a discernir movimentos sutis, percepções espirituais, confirmações que não vêm por palavras, mas por paz. A paz se torna a voz de Deus dentro de você. É quando algo que parecia confuso se acalma sem explicação. É quando o coração para de lutar e apenas entende. Ele ainda está aqui. O silêncio é o som da soberania. O Espírito Santo está te ensinando a ouvir sem ansiedade, a crer sem prova, a descansar sem entender. Porque a fé não é a certeza de que Deus vai falar, é a confiança de que Ele já falou e continua sendo fiel. Se o céu está em silêncio, não é porque te abandonou, é porque quer te alinhar. Às vezes, Deus se cala para impedir que você se distraia com o barulho da tua própria pressa. Ele não quer que você apenas saiba o caminho, quer que você se torne o caminho. Hoje, o Espírito Santo está te chamando para esse tipo de escuta. A escuta madura, que não exige sinais, apenas permanece. Porque quem aprende a ouvir Deus no silêncio, nunca mais se perde no barulho. O silêncio de Deus é o eco do propósito que está prestes a nascer. 6. Quando você começa a ajudar outros com a mesma dor. A prova mais forte de que a graça de Jesus transformou a tua dor em propósito é quando você para de perguntar, por que eu? E começa a dizer, Senhor, usa isso para curar alguém. Quando a ferida deixa de ser um fardo e se torna ferramenta, você percebe que Deus nunca desperdiçou nada, nem o que doeu, nem o que partiu, nem o que te fez chorar. A graça é o poder de Deus reciclando o sofrimento. O que te feriu agora serve de cura. O que te derrubou se transforma em degrau. O que parecia um fim se torna o início do ministério da compaixão. 2 Coríntios 1:4 diz que o Senhor nos consola em toda a nossa tribulação, para que possamos consolar os que estiverem em qualquer tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Essa é a dinâmica da graça. O que você recebe se transforma no que você oferece. Quando a graça cura, ela não te deixa estagnado na lembrança. Ela te envia de volta ao campo da dor, para resgatar quem ainda está preso lá. O Espírito Santo te torna a resposta para feridas parecidas com as tuas. É por isso que pessoas começam a te procurar sem saber por quê. Elas sentem algo em você. Uma leveza, uma sabedoria, uma paz que não combina com a tua história. É o perfume da graça. É o testemunho silencioso de quem foi quebrado, mas não destruído. O mundo tenta apagar as cicatrizes, mas o céu as exibe como troféus. Cada marca tua é um lembrete de que Deus vence batalhas invisíveis através de pessoas comuns.
Quando você compartilha o que viveu, sem glamour, sem vaidade, apenas com verdade, o Espírito Santo transforma a tua vulnerabilidade em libertação para outros. É nesse ponto que o propósito nasce, quando a dor ganha voz e a história vira ponte. Você não é mais vítima do que viveu, é mensageiro do que aprendeu. A tua fraqueza se torna a prova viva da força de Deus. A graça te faz perceber que o ministério mais poderoso não é o dos perfeitos, mas o dos restaurados. Há uma unção que só nasce no meio da dor, e quando essa unção amadurece, ela se torna compaixão. Você começa a olhar para os outros sem julgamento, apenas com empatia. Entende que cada um está lutando uma guerra que talvez ninguém veja. E então, em vez de criticar, você estende a mão. Em vez de se afastar, você se aproxima. A graça muda o foco. O olhar que antes estava fixo em si mesmo, agora se volta para o próximo. Você começa a encontrar sentido não em ser curado, mas em curar. Porque servir é o antídoto do sofrimento. A cada vida que toca, o Espírito Santo te lembra. Viu? Eu transformei o teu deserto em ministério. Ajudar os outros não apaga o passado, mas o redime. Você descobre que o teu testemunho é a semente de esperança que alguém está precisando para não desistir. E quando compartilha, algo dentro de você também é curado outra vez. A graça é assim. Ela não age só em você, ela flui através de você. Talvez hoje Deus esteja te chamando para ser esse consolo. Não como quem fala de teoria, mas como quem sabe o gosto amargo da dor e o doce da restauração. O que você viveu foi o treinamento da tua missão. O que te feriu se tornou tua credencial. A prova de que a graça venceu é quando você passa a ser o abraço que um dia implorou ter. 7. Quando você percebe que as perdas te livraram. A graça de Jesus não apenas devolve o que você perdeu, ela te mostra que algumas perdas foram livramentos disfarçados. Enquanto você lamentava o que foi embora, Deus celebrava o que te deixou. Porque há portas que se fecham não por castigo, mas por misericórdia. Há relacionamentos que terminam não por rejeição, mas por proteção. Há oportunidades que desaparecem porque o céu viu algo que você não viu. Você achou que estava sendo rejeitado, mas estava sendo redirecionado. Achou que Deus estava tirando, quando na verdade estava trocando. A graça não te priva, ela te preserva. Ela retira o que te impediria de ver o propósito e coloca você no caminho daquilo que realmente importa. O Espírito Santo conhece o futuro que você ainda não pode ver, por isso ele corta, muda, fecha e remove. E tudo isso é amor. As perdas são instrumentos de separação divina. Elas não vêm para diminuir, vêm para depurar. É Deus filtrando pessoas, intenções e caminhos. Quando o Senhor te ama demais, Ele não permite que você permaneça em lugares que reduzam o teu propósito. O que parecia injusto era, na verdade, o livramento que te salvou de algo que teria te afastado do teu destino. Olhe para trás e perceba quantas vezes você chorou por algo que hoje agradece por ter perdido. Quantas orações você fez pedindo que algo voltasse e depois entendeu que se tivesse voltado, teria te destruído. É assim que a graça age. Ela responde com silêncio e protege com ausência. O Espírito Santo está te ensinando a agradecer pelo que ficou e a confiar no que foi. Quando Deus tira, é porque o espaço precisa ser preparado para o novo. E quando Ele retira pessoas, é porque o ciclo acabou e o peso delas já não cabe na próxima fase. Você não pode carregar velhas alianças para novos começos. Toda perda na graça vem acompanhada de uma substituição divina. Pode não acontecer no mesmo tempo, nem da mesma forma, mas é sempre melhor. Jó perdeu tudo, mas a graça o restituiu em dobro. Ruth perdeu o lar, mas a graça a colocou na genealogia de Cristo.
José foi lançado no poço, mas a graça o colocou no palácio. A perda é só o primeiro ato da restituição. Há dores que doem, porque você ainda está olhando debaixo, enquanto Deus está escrevendo por cima. A perspectiva da graça é celestial. O que parece corte é poda. O que parece fim é início. Jesus disse em João 15, 2, todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza mais fruto ainda. O corte não é rejeição, é multiplicação. E talvez agora você esteja em um tempo de esvaziamento. Pessoas foram embora, oportunidades cessaram, o caminho ficou estreito. Mas a graça te sussurra. Não percas tempo tentando reviver o que eu encerrei. Quando Deus fecha uma porta, é porque o outro lado já está preparado para te receber. O Espírito Santo está trocando os teus apegos por direção. A perda revela o que o amor de Deus estava sustentando em silêncio. Porque se Ele permitiu que algo terminasse, é porque o propósito continua. E o propósito sempre vence a dor. Quando a graça te faz enxergar isso, o peso do que foi embora se transforma em gratidão pelo que ficou. Você começa a entender que o verdadeiro milagre não é Deus devolver o que se foi, mas te fazer prosperar apesar do que faltou. É a vitória silenciosa de quem reconhece: o que eu perdi me libertou. A perda não é prova de ausência de Deus, é sinal de cuidado. E quando a graça abre teus olhos, você finalmente entende que o vazio que doeu foi o espaço que Ele criou para caber o novo que vem do céu. 8. Quando a fé fica mais simples e mais forte. A graça de Jesus tem um jeito único de amadurecer a fé. Ela simplifica. Depois de tanto tentar entender o que não fazia sentido, você percebe que não precisa mais de explicações, só de presença. O que antes exigia sinais, agora se sustenta em confiança. A fé deixa de ser barulhenta, ansiosa e passa a ser firme, silenciosa e profunda. É o tipo de fé que já não precisa ver para crer, porque já experimentou o amor que não falha. Quando a graça começa a moldar o coração, o relacionamento com Deus se torna menos teatral e mais real. Você para de buscar experiências extraordinárias e começa a valorizar o ordinário cheio de propósito. A oração deixa de ser uma tentativa de convencer o céu e passa a ser um diálogo íntimo com o Pai. A fé amadurecida não pede, descansa, não cobra, confia, não exige provas, apenas permanece. É fácil crer quando o milagre é visível. Difícil é manter a fé quando o céu está em silêncio e mesmo assim continuar declarando: Ele é bom. Essa é a fé que a graça constrói. Uma fé que não depende de resultados, mas de relacionamento. Você entende que o verdadeiro poder não está em mover montanhas, mas em permanecer firme mesmo quando as montanhas não se movem. Jesus disse em Mateus 17, 20, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda. Ele não falou sobre tamanho, mas sobre essência. A graça te ensina que a fé pequena, quando genuína, tem poder de mover o impossível. Porque não é o quanto você acredita, é em quem você acredita. A fé simples é a mais difícil de alcançar, porque ela nasce depois que tudo o que era complicado desmorona. Ela vem quando as fórmulas falham, quando os discursos se esgotam, quando você percebe que a única coisa que ainda te sustenta é o amor de Deus. É a fé que brota do cansaço e floresce na rendição. Essa fé não precisa de palco, precisa de altar. Não precisa de reconhecimento, precisa de raiz. É a fé que ora em silêncio, que obedece sem holofotes, que adora mesmo ferida. É a fé que diz, mesmo que ele não faça, ainda assim, ele é Deus. A graça te leva para esse lugar. Um espaço onde você não depende mais do que vê, mas do que sabe. Onde você não precisa entender o plano para confiar no planejador. É o amadurecimento espiritual que te faz caminhar leve, porque já não precisa carregar o controle. E quando a fé fica simples, tudo volta a fazer sentido. Você enxerga Deus nas pequenas coisas, no café quente, na manhã calma,
no abraço inesperado, na resposta que vem por um versículo que você já leu 1000 vezes, mas agora parece novo. A graça abre teus olhos para perceber que o milagre não está no extraordinário, está no cotidiano. A fé simples é a que sustenta os grandes propósitos. Foi essa fé que fez Noé construir uma arca sem chuva, que fez Abraão subir o monte com um filho e voltar com uma promessa, que fez Maria dizer sim sem entender o plano. A graça não te dá fé para escapar, te dá fé para permanecer. Quando a fé amadurece, a alma sossega. Você para de medir a presença de Deus pelo que sente e passa a reconhecê-la pelo que Ele já fez. O Espírito Santo te ensina que a fé não é emoção, é convicção. E essa convicção transforma o medo em certeza, a dúvida em paz, o desespero em descanso. Hoje, talvez Deus esteja te chamando para viver essa fé descomplicada, a fé que não precisa de espetáculo, porque tem intimidade, a fé que não faz barulho, mas move o céu, a fé que, mesmo pequena, permanece, a fé que o mundo chama de loucura, mas o céu chama de maturidade. Quando a graça te ensina a crer assim, você descobre que não precisa mais de provas, porque o maior milagre já aconteceu. O teu coração voltou a confiar. 9. Quando o que te paralisava agora te move. A graça de Jesus tem o poder de reverter o sentido da dor. Aquilo que antes te fazia parar, agora se torna o impulso que te faz continuar. O trauma que antes te aprisionava, hoje é o motivo da tua libertação. A lembrança que te fazia chorar, agora é a razão da tua fé. Isso é graça, transformar o peso que te afundava na força que te levanta. Há um momento em que o Espírito Santo muda a rota do coração. Ele pega exatamente o lugar da ferida e faz dali nascer o chamado. É quando a vergonha se torna plataforma e o medo, combustível. Pedro negou Jesus, mas foi justamente a lembrança dessa queda que o impulsionou a pregar com ousadia no dia de Pentecostes. O que o paralisou na madrugada da culpa, o moveu na manhã da graça. Deus faz o mesmo com você. Ele não apaga o que aconteceu, ele ressignifica. O que te parou era necessário para te reposicionar. Aquela dor que parecia sem sentido agora tem um propósito profético. Te empurrar para o destino que o medo tentou impedir. Quando a graça entra, ela não ignora o passado. Ela o transforma em testemunho. Você começa a perceber que o inimigo não falhou em te ferir, mas falhou em te destruir. Porque a ferida te empurrou para Deus. A humilhação te levou à oração. O abandono te fez descobrir a presença. E agora, aquilo que parecia o teu fim se tornou o combustível do teu recomeço. A graça faz o impossível. Ela te ensina a usar as mesmas pedras que te atingiram para construir o altar da tua adoração. Você olha para trás e entende que cada queda te ensinou algo sobre permanência. Cada não te aproximou do sim que o céu estava preparando. Cada ferida foi um mapa para a revelação. O Espírito Santo não desperdiça dor. Ele transforma cada fragmento do que você viveu em degraus espirituais. A humilhação te deu sensibilidade. A perda te deu discernimento. A solidão te deu profundidade. E tudo isso agora te move, porque você entendeu que o sofrimento não era um sinal de rejeição, era um treinamento para o propósito. Há um poder inexplicável em quem decide continuar. O inimigo esperava que você parasse, mas você ainda está de pé. E esse simples fato já é milagre. A graça te fez resistente, resiliente e sensível. Agora, cada vez que alguém diz, você mudou, é o Espírito Santo mostrando o quanto te moveu. Quando a dor muda de lugar dentro de você, ela deixa de ser peso e se torna missão. O que antes te paralisava agora te impulsiona a dizer, se Deus me levantou daqui, também pode levantar outros. A graça faz do teu passado o testemunho que outros precisam ouvir.
Você já não anda por força, anda por fé. Já não depende da motivação externa, porque o fogo agora queima por dentro. O Espírito Santo transformou a tua fragilidade em fonte de autoridade. Aquilo que te feriu se tornou o que te capacitou. A queda que o inferno planejou foi o ensaio da tua unção. A graça não apaga cicatrizes, ela as ilumina, porque é nas marcas que o mundo reconhece quem realmente foi restaurado por Jesus. O que te feriu não tem mais o poder de te parar, porque a graça já transformou a tua dor em direção. Hoje, Deus está te chamando para mover-se com o que antes te travava. Pare de lutar contra o passado. Ele já virou o degrau. O inimigo tentou enterrar você, mas esqueceu que sementes também são cobertas antes de florescer. O que te paralisava foi o empurrão que o céu usou para te posicionar. A graça pegou o teu medo e o transformou em ministério. Pegou o teu erro e o transformou em ensinamento. Pegou o teu luto e o transformou em libertação. Agora você entende. A dor foi a preparação, o choro foi o batismo e o propósito é o resultado. O que um dia te fez parar, hoje é o que te move a continuar. 10. Quando você reconhece a presença no processo. A graça de Jesus muda tudo quando você finalmente entende que Deus nunca saiu do caminho, nem mesmo quando você achou que estava sozinho. Há momentos em que o processo é tão doloroso que a presença parece ter se apagado. Mas é ali, no ponto mais escuro, que a presença se manifesta de forma mais profunda. O problema é que, na pressa por sair da dor, você acaba não percebendo que Deus estava o tempo todo dentro dela. Isaías 43:2 diz: Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. E quando passares pelos rios, eles não te submergirão. A promessa não é escapar, é atravessar. A graça não evita o processo, ela te sustenta nele. O mesmo fogo que poderia te consumir é o que te purifica. As mesmas águas que poderiam te afogar são as que te batizam para um novo propósito. Reconhecer a presença no processo é quando você para de perguntar onde Deus está e começa a perceber, Ele sempre esteve aqui. É quando o deserto deixa de ser punição e se torna lugar de encontro, quando o vale deixa de ser castigo e se torna escola, quando a dor deixa de ser inimiga e se torna testemunha. Deus não te prometeu uma jornada sem lutas, mas prometeu estar em cada batalha. A graça de Jesus não é o livramento da prova, é a força dentro dela. Quando tudo parecia perdido, era Ele te sustentando em silêncio. Quando todos foram embora, era Ele segurando o teu coração. Quando as portas se fecharam, era Ele te escondendo para um recomeço seguro. Há uma presença que o sofrimento não consegue apagar. É a presença que faz você sobreviver ao que era insuportável. A presença que faz você sorrir depois de chorar. Que te dá paz mesmo sem resposta. Esperança mesmo sem sinal. Essa é a marca dos escolhidos. Não vivem pelo que sentem, vivem pelo que sabem. Sabem que Deus está ali, mesmo quando o ambiente não mostra, mesmo quando o coração não entende. O processo é o lugar onde a fé deixa de ser teoria e se torna vida. É ali que você aprende a caminhar por convicção e não por emoção. E é justamente quando parece que Deus está distante que Ele está mais próximo. O ouro não é moldado na superfície, é no fogo. E o Espírito Santo está dizendo a você: eu ainda estou aqui, eu nunca saí, só calei o barulho para que você pudesse ouvir a minha respiração dentro do teu espírito. Reconhecer a presença é quando você se dá conta de que tudo o que sobreviveu foi sustentado por uma força que não era sua. É quando você olha para trás e diz: se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui. A graça te faz perceber que até o sofrimento obedece à vontade de Deus, que nada escapou do controle, que até o caos tem propósito quando o céu está no comando. O Espírito Santo está transformando o teu processo em altar.
Ele quer que você entenda que não precisa chegar ao fim para sentir paz. Pode senti-la agora, porque a presença está contigo no meio do caminho. Jesus não aparece apenas no milagre, ele caminha com você entre o problema e a promessa. Quando a graça abre teus olhos, você percebe que o processo não era castigo, era prova do cuidado. Que o deserto não era solidão, era o lugar onde Deus te ensinou a depender só dele. Que o silêncio não era abandono, era proteção. A presença sempre esteve ali, disfarçada de resistência, escondida em cada detalhe, sustentando cada passo. Hoje o Espírito Santo te diz: eu nunca deixei de estar no teu processo, e o mesmo lugar onde você chorou será o lugar onde a minha presença te fará florescer. 11. Quando o coração se torna grato antes do resultado. Há um ponto na caminhada em que o milagre ainda não chegou, mas o coração já aprendeu a agradecer. Esse é um dos sinais mais poderosos de que a graça de Jesus transformou a tua alma. Você já não vive em função da resposta, vive em função da presença. Já não precisa ver para crer, porque confia em quem prometeu. A gratidão antes da vitória é a prova da maturidade espiritual. É a fé que amadureceu até o ponto de não negociar mais a confiança. A graça faz isso. Ela reconfigura o coração. Antes você dizia: vou agradecer quando acontecer. Agora você diz: eu já agradeço porque sei que está acontecendo. O Espírito Santo te ensina a agradecer pelo processo, não apenas pelo resultado. Porque a fé verdadeira não é passiva, é profética. Ela celebra o que ainda está sendo gestado no invisível. Filipenses 4, 6 e 7 revela o segredo. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. A paz vem antes da resposta, porque a gratidão é a semente que gera o milagre. Quando você começa a agradecer antes de ver, o céu entende que você já confia. É nesse ponto que o sobrenatural começa a se mover. O grato atrai a presença, porque a adoração abre espaços que a murmuração fecha. O que antes era desespero agora é confiança silenciosa. O que antes era reclamação, agora é louvor. A gratidão é o som da graça dentro de você. É a declaração de que, independentemente do que aconteça, Deus continua sendo bom. Quando a alma chega a esse lugar, o inimigo perde o poder. Porque ele já não pode mais te manipular pelo tempo, pela escassez ou pela espera. Você aprendeu a viver em contentamento. A graça te faz entender que a gratidão não depende do cenário, mas da certeza. O cenário muda, a promessa não. E quando o Espírito Santo muda teu foco, você percebe que o verdadeiro milagre é permanecer grato mesmo no meio da espera. É o tipo de fé que move o coração de Deus, porque o adora antes de ver o cumprimento. Agradecer antes é declarar que já é teu, porque já foi liberado no céu. Agradecer antes é acreditar que o processo não é castigo, é caminho. Agradecer antes é escolher ver o propósito antes da provisão. E quando o céu encontra um coração assim, os céus se abrem. A gratidão é o tom mais alto da fé. E quem aprende a ser grato antes da vitória já venceu, porque não depende mais do que vê. Vive do que crê. Hoje o Espírito Santo te convida a mudar o tom da tua oração. Em vez de pedir, comece a agradecer. Diga: Senhor, obrigado pelo que o Senhor está fazendo, mesmo que eu ainda não veja. Essa é a linguagem da maturidade espiritual. É o ponto em que a alma se alinha com o tempo de Deus. A graça está te conduzindo a esse lugar. O lugar em que a espera já não dói, porque o coração aprendeu a confiar. O lugar onde a promessa ainda não chegou, mas a presença já basta. O lugar onde o obrigado se torna a senha do milagre.
Quando a fé amadurece, a gratidão antecede o resultado. E é nesse exato ponto que Deus diz: agora sim, você está pronto para receber. Quando você enxerga o propósito até no caos, a graça de Jesus te faz enxergar o invisível. Quando ela amadurece dentro de você, até o caos ganha significado. O que antes parecia desordem, agora revela direção. O que antes era desespero, agora é discernimento. A graça abre teus olhos para perceber que Deus nunca perdeu o controle, mesmo quando tudo saiu do teu. José entendeu isso no Egito. Quando seus irmãos o venderam, parecia tragédia. Quando foi preso injustamente, parecia humilhação. Mas quando o tempo de Deus se cumpriu, ele olhou para trás e declarou em Gênesis 50:20: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. O caos era o disfarce do propósito. A prisão era o endereço da promoção. A traição era o portal da promessa. A graça te ensina a interpretar o caos pela ótica do céu. O que o mundo chama de colapso, Deus chama de construção. A bagunça que te desespera é o estaleiro onde o Espírito Santo está montando a estrutura do teu destino. A graça reorganiza o que parecia perdido e mostra que cada detalhe, até os que te fizeram chorar, fazem parte de um plano maior. O caos é o cenário favorito de Deus porque é nele que a glória se destaca. A criação começou no caos. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito pairava sobre as águas. Onde há caos, o Espírito paira. Onde há desordem, o céu prepara ordem. A graça é o movimento invisível que transforma ruína em renascimento. Você começa a enxergar o caos não mais como inimigo, mas como transição. Cada desmoronamento abre espaço para o novo de Deus. Cada frustração arranca o que não cabia mais. A graça te ensina que a dor da desconstrução é o preço da revelação. O que parecia destruição era libertação. O caos tem uma pedagogia divina. Ele desmonta o teu controle para te ensinar a confiar. Ele apaga teus planos para revelar o propósito. Ele silencia tua lógica para ampliar tua fé. É no meio da confusão que o Espírito Santo constrói clareza. Porque a fé não é enxergar o caminho, é confiar em quem o conduz. Quando a graça governa o olhar, você para de resistir ao caos e começa a discerni-lo. Você percebe que Deus não está ausente, está administrando cada peça. Ele permite que tudo se mova para te colocar no centro da sua vontade. O caos, quando lido com discernimento, é o sinal de que o céu está reorganizando o cenário. Quantas vezes você pensou que estava sendo destruído e, na verdade, estava sendo redirecionado? Quantas vezes o colapso foi o começo da cura? O Espírito Santo está te ensinando a enxergar o caos como o berço do propósito. Porque só quem já atravessou tempestades sabe reconhecer o valor da calmaria. A graça te dá um olhar profético, o olhar que vê Deus mesmo quando tudo parece desmoronar, o olhar que percebe sentido naquilo que o mundo chama de fracasso, o olhar que descobre que o caos não foi castigo, foi construção. Hoje, Deus está te pedindo para parar de temer o caos e começar a discernir o que Ele está construindo dentro dele. Porque quando tudo parece fora de lugar, é porque o céu está movendo as peças certas. O caos é o prelúdio da criação. O Espírito Santo sussurra: eu estou no meio disso. Não temas o que está desmoronando, porque estou edificando algo que não poderá ser abalado. A graça te faz enxergar o invisível, descansar no incerto e agradecer pelo incompreensível. Quando os teus olhos são guiados pela fé, o caos deixa de ser o fim, passa a ser o sinal de que o propósito está prestes a nascer. Quando há um novo brilho nos seus olhos. Existe um momento em que a graça de Jesus deixa marcas visíveis, não nas palavras, mas no olhar. Aquele olhar que um dia carregou o peso da culpa, da tristeza e da frustração, agora reflete paz, esperança e vida.
É o brilho silencioso de quem foi restaurado por dentro. O mundo pode até não entender, mas quem olha percebe. Algo divino aconteceu. Esse brilho não vem da ausência de dor, mas da presença constante de Deus. É a luz da graça refletindo no rosto de quem aprendeu a confiar. É o olhar de quem já passou pelo vale e agora entende o valor do monte. De quem já foi ferido, mas hoje carrega a cura como estandarte. Quando o Espírito Santo habita em alguém, a alma acende e os olhos se tornam janelas da glória. Foi assim com Moisés. Depois de falar com Deus no monte, a pele do seu rosto resplandecia, tanto que o povo não conseguia encará-lo. Êxodo 34:29. Quando alguém anda com o Espírito Santo, a presença muda até a expressão. O semblante se torna profético, o olhar, testemunho. A luz que vem de dentro começa a expulsar toda a sombra que um dia habitou a alma. O brilho nos olhos é sinal de libertação interior. É a prova viva de que o Espírito Santo venceu a tristeza, desfez o desânimo e curou a alma cansada. É o reflexo da fé que voltou a respirar. É o semblante de quem já entendeu que a graça não muda o passado, mas muda completamente o significado dele. Antes, você via o mundo com medo. Agora, enxerga com propósito. Antes, seus olhos estavam cheios de lágrimas. Agora, estão cheios de luz. Isso é o que acontece quando o Espírito Santo remove os véus da dor e te ensina a ver com os olhos da fé. O olhar muda porque o coração foi trocado. O brilho não vem do exterior, vem da comunhão. Há pessoas que, mesmo sem dizer uma palavra, já pregam, porque o olhar delas carrega a presença. Há um tipo de paz que não precisa ser explicada, apenas sentida. Quando você foi restaurado por dentro, o olhar se torna uma mensagem viva. Eu vi o amor de Deus e nunca mais fui o mesmo. Esse brilho é a assinatura da graça. É a marca dos que foram redimidos. Você não precisa provar mais nada a ninguém. O teu semblante fala por você. O inimigo tentou apagar a tua luz com dor, culpa e vergonha. Mas Deus reacendeu o que o inferno tentou apagar. E agora, os teus olhos refletem o Cristo que habita em ti. O Espírito Santo quer que você entenda. O brilho que carrega hoje não é só beleza, é autoridade. É o reflexo do céu em uma alma que aprendeu a obedecer. É o resplendor da vida nova em quem já passou pela morte emocional e ressuscitou com Cristo. O brilho nos olhos é o sinal final da cura. É quando a fé deixou de ser peso e se tornou prazer. É quando a alegria voltou, não porque tudo deu certo, mas porque você aprendeu a confiar mesmo sem entender. É o olhar de quem sabe que o pior já passou e que o futuro está nas mãos certas. Hoje, o Espírito Santo está reacendendo esse brilho em você. Ele está limpando o olhar pesado, curando o cansaço, apagando a sombra da decepção. A presença de Deus está iluminando o teu rosto novamente, não para que os outros vejam apenas você, mas para que vejam Jesus refletido em você. Porque quando há graça, há brilho, e quando há brilho, há evidência de propósito. O que o inferno tentou apagar, Deus transformou em farol. O teu olhar agora é um espelho do céu, quando você já não quer mais voltar. A graça de Jesus atinge o seu ponto mais profundo quando o passado deixa de ser atraente. O que antes te chamava, agora já não tem poder. O que antes te seduzia, agora te causa paz em dizer não. É o sinal definitivo de que o Espírito Santo transformou a tua identidade. A cura é completa quando o que te feriu perde o encanto. Durante muito tempo, você viveu olhando para trás, tentando entender, tentando corrigir, tentando reviver o que já estava morto. Mas a graça veio e te mostrou que não há nada para buscar onde Deus já encerrou. O passado não precisa mais de explicação, só de entrega. A graça não conserta ruínas antigas, ela constrói sobre os escombros uma nova casa. Quando o Espírito Santo muda o coração,
Ele também muda o desejo. Você para de querer o que antes te afastava. O pecado já não tem sabor, o erro já não tem brilho, a ilusão já não te convence. É a libertação mais silenciosa e mais poderosa que existe. Não é mais uma luta constante, é simplesmente não querer mais voltar. Filipenses 3, 13 e 14 descreve esse ponto com perfeição. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A graça te ensina a viver olhando para frente, porque o passado não carrega mais a tua identidade. As pessoas podem até tentar te lembrar de quem você foi, mas a graça já escreveu outra história. O inimigo pode tentar reacender memórias, mas agora o teu coração está firmado no que Deus está fazendo, não no que o mundo tentou destruir. O retorno ao passado se torna impossível porque você se tornou alguém novo. O mesmo ambiente já não te serve, o mesmo ciclo já não te prende, o mesmo vazio já não te atrai. Quando Deus te liberta de verdade, Ele não apenas quebra correntes, Ele muda o caminho. Ele fecha portas com firmeza, remove acessos, rompe vínculos. E no início, isso parece perda, até que a paz chega e você entende, era livramento. A graça não apenas te afasta do que te fazia mal, ela te reposiciona no centro do propósito. Você sabe que foi transformado quando o que um dia te feriu agora desperta compaixão, não desejo. Quando o que um dia te controlou agora te ensina. Quando o que te destruiu agora é apenas prova daquilo que Deus reconstruiu. A graça muda o apetite da alma. Aquilo que um dia te alimentou agora já não cabe no teu espírito. É aqui que a liberdade acontece de verdade. Não porque você foi forçado a deixar algo, mas porque você foi preenchido com algo melhor. O vazio que te fazia voltar já não existe porque foi ocupado pela presença. E quando a presença de Deus se torna suficiente, o passado perde o poder de te seduzir. O Espírito Santo quer que você saiba, não há nada de valioso atrás de você. O Egito ficou para trás e Canaã está à frente. O deserto era apenas a transição entre a dor e o destino. A graça está te chamando para seguir, para construir, para florescer. Deus não te tirou do passado para que você olhe para trás com saudade, mas para que olhe para o futuro com esperança. Porque agora a tua história não é mais sobre o que te feriu, é sobre o que te transformou. Quando a graça cumpre o seu propósito, o passado deixa de ser prisão e se torna prova. E você entende que nunca mais quer voltar, porque finalmente descobriu o que é viver livre. Profético, a troca divina acontecendo agora. Há um instante em que o céu se inclina sobre a terra. Um momento invisível em que o que era peso se transforma em poder. É isso que está acontecendo agora. A graça de Jesus está trocando a tua dor por propósito. Tudo o que parecia sem sentido começa a se alinhar. O que parecia perda, agora revela direção. O que antes te quebrava, agora te envia. O Espírito Santo está operando uma troca divina. Ele pega o que você entregou com lágrimas e devolve com propósito. A tua entrega se torna tua colheita. O teu luto, tua unção, a tua ferida, tua autoridade, a tua história, a mensagem que o céu escolheu para alcançar outros. O que o inimigo tentou usar para te enterrar, Deus está usando para te plantar. Esse é o poder da graça. Ela não apenas cura, ela reconstrói. Ela pega o chão onde você caiu e faz dele o altar de onde você vai se levantar. É o mesmo cenário, mas com outro significado. O mesmo deserto, mas agora com rios. A mesma dor, mas agora com destino. O Espírito Santo está trocando pesos por asas. Ele está retirando da tua alma as vestes da culpa e te vestindo com o manto da missão. O que antes era vergonha agora é autoridade espiritual. O inferno tentou usar o teu passado como prisão, mas o céu o transformou em plataforma. Hoje,
O céu declara sobre você: a tua dor não foi em vão. Cada lágrima que caiu foi contada. Cada desabafo solitário foi ouvido. Cada deserto que você atravessou foi mapeado por anjos. A graça não se atrasou. Ela esperou o momento em que o teu coração estivesse pronto para carregar o que antes te pesava. Agora é esse momento. A troca está acontecendo. O Espírito Santo está recolhendo os cacos que você pensou que eram fim e moldando um vaso novo, cheio de propósito, cheio de unção, cheio de sentido. A tua dor está sendo ressignificada em tempo real. Deus está te dizendo: eu te trouxe até aqui para provar que nada foi perdido. Tudo o que te feriu agora é matéria-prima para o que estou prestes a fazer. Ele está invertendo a lógica da tua dor. O que era ponto final, agora é vírgula no texto que ele mesmo continua escrevendo. A graça de Jesus é a ponte entre o sofrimento e o significado. Ela transforma prantos em poder e culpas em chamado. Ela te faz ver o céu mesmo quando ainda há poeira da batalha. Porque não é o fim que define você, é a fé que permaneceu no meio do fogo. A partir de hoje, nada mais será igual. O que você viveu já não é ferida, é testemunho. O que você perdeu já não é falta, é prova de cuidado. E o que você carrega agora é o perfume de quem foi moldado pela presença. O Espírito Santo está te chamando para viver essa troca com fé. Feche os olhos do medo e abra os olhos da promessa. O que Deus está fazendo é maior do que a dor que te trouxe até aqui. Agora é o tempo da troca divina. A graça está tomando o lugar da dor, e o propósito está nascendo exatamente onde parecia impossível florescer. Aplicação prática. Como viver a troca no dia a dia. A graça não é uma teoria para se entender, é uma prática para se viver. Depois que Deus troca a tua dor por propósito, o verdadeiro desafio começa. Aprender a viver como alguém que foi transformado. Não se trata de sentir algo extraordinário todos os dias, mas de escolher andar diferente, com leveza, com fé e com consciência de que cada detalhe da tua vida agora tem sentido. O primeiro passo é orar com gratidão, não apenas com pedidos. Quando você começa a agradecer pelo que ainda não aconteceu, está dizendo a Deus: eu confio no teu tempo mais do que no meu. A gratidão diária mantém o coração sensível e o espírito aberto para ouvir o Espírito Santo. O segundo passo é servir com o que já foi curado. A graça não te transforma para que você guarde o que viveu, mas para que compartilhe. Use o que aprendeu nas dores para curar outras pessoas. Ajude, aconselhe, console. Cada cicatriz é uma palavra viva que o Espírito Santo quer usar através de você. Quando você serve, a ferida deixa de ser lembrança e se torna missão. O terceiro passo é declarar propósito sobre o passado. Toda vez que o inimigo tentar te lembrar da dor, responda com o propósito. Diga a si mesmo: Deus transformou isso em algo maior. A graça não apaga a memória, ela muda o significado. Cada lembrança se torna uma evidência da fidelidade divina. O quarto passo é reconhecer Deus no comum. Não espere apenas os grandes milagres. A presença dele está no café quente da manhã, na respiração tranquila antes de dormir, na força que te faz levantar quando ninguém entende como você ainda está de pé. Viver a troca é enxergar o sagrado no simples. O quinto passo é cuidar da mente. A graça te liberta, mas é você quem decide permanecer livre. Não alimente pensamentos que te levem de volta à dor. Substitua cada voz de acusação por promessas da palavra. O Espírito Santo vai te lembrar quem você é. Alguém redimido, escolhido, sustentado pela graça. O sexto passo é deixar a paz governar. Filipenses 4:7 diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz é o termômetro da presença.
Se algo te rouba a paz, não é direção do Espírito. Aprenda a parar quando a alma se agita e a avançar quando o coração se aquieta. E, por fim, o 7º passo é viver em comunhão. A graça é experimentada em comunidade. Caminhe com pessoas que te impulsionem para o propósito, não que te puxem de volta à dor. Compartilhe o que Deus faz. Ouça o que Ele faz nos outros. A graça cresce quando é dividida. Viver a troca é entender que nada mais te define além do amor de Cristo. A partir de hoje, não carregue mais o que já foi curado. Caminhe com leveza, fale com fé, ame com verdade. A graça não apenas mudou o teu caminho, ela mudou quem você é no caminho. O Espírito Santo quer que você saiba. A troca não foi momentânea, foi permanente. O céu não apenas te consolou, te comissionou. E o propósito que nasceu da tua dor será o testemunho que o mundo verá e reconhecerá. Que a graça de Jesus ainda transforma tudo. Você chegou até aqui porque o Espírito Santo quis te trazer. Nada neste vídeo foi coincidência, foi convocação. Enquanto você ouvia cada palavra, algo foi sendo alinhado dentro de você. O que antes era desordem virou entendimento. O que antes era ferida virou missão. O que antes era desespero agora é direção. A graça de Jesus não veio para te dar uma explicação, veio para te dar uma nova identidade. Você não é mais a pessoa que entrou neste processo. O que doeu já não define você. O que te faltou já não te limita. O que te quebrantou agora é o que te move. E o que o inimigo planejou para te destruir foi o mesmo instrumento que Deus usou para te moldar. Este é o teu tempo de recomeçar com propósito. O Espírito Santo está trocando os rótulos que o mundo te deu pelos selos que o céu te preparou. Onde te chamaram de fraco, Deus te chama de escolhido. Onde te apontaram como falha, Ele te estabelece como testemunho. A tua história já não é sobre dor, é sobre graça. Hoje o céu se move ao teu favor. Há anjos recolhendo os restos do que parecia perdido e apresentando diante de Deus como oferta. Há promessas sendo reativadas, dons sendo despertados, corações sendo reacendidos. O Espírito Santo está te visitando agora, e esse momento é sagrado. Deus te diz: eu estou encerrando o ciclo da dor e inaugurando a estação do propósito. Eu usei as lágrimas para regar o terreno da tua nova colheita. Agora é hora de florescer. Você não precisa mais lutar sozinho. A graça já tomou o teu lugar. Jesus está dizendo: eu transformei o peso em poder, o choro em cântico, a ferida em fé. O que o inferno tentou calar, Deus acaba de ungir. Se essa palavra encontrou o teu coração, declare agora mesmo com fé: eu creio. Escreva nos comentários essa frase como um ato profético de concordância. Não é uma simples reação, é um selo espiritual dizendo ao céu que você recebe essa troca divina. E antes de sair, faça o que o Espírito Santo te inspira a fazer. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que a graça ainda transforma dores em destinos. Inscreva-se no canal para receber diariamente palavras proféticas e mensagens bíblicas que reacendem a fé. Assista novamente e permita que o Espírito Santo ministre áreas que ainda precisam dessa troca divina. A tua jornada não termina aqui, ela começa agora. O Espírito Santo está te chamando para viver a plenitude da graça, onde toda dor encontra sentido e todo propósito encontra voz. E enquanto você caminha, lembre-se, a graça que te alcançou hoje será a mesma que sustentará o teu amanhã. Porque a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. Este é o som do recomeço. Esta é a assinatura do céu sobre a tua história. A dor acabou. O propósito começou.